Olá, realizador! Seja bem-vindo ao canal Coaching e Realize. Meu nome é Valnei Aparecido, sou coach de carreira e negócio e hoje nós vamos falar sobre autoconhecimento. Você se conhece? O quanto você se conhece? Aí você vai perguntar, mas se o canal é de desenvolvimento profissional, o que tem a ver com autoconhecimento? Faz sentido eu te dizer que a pessoa e o profissional, embora usem máscaras diversas, é a mesma? E que máscaras são essas? No teatro da vida, nós executamos papéis diferentes. Então nós temos o papel de pai, o papel de filho, papel de irmão, papel de professor, gestor, engenheiro, advogado, papel de mãe, de filha, de esposa, de avó, de tia. Quantos papéis? Se nós pararmos para pensar, num único dia nós vivemos mais ou menos uns 5 ou 6 papéis. Todos esses papéis que nós vivemos somos nós mesmos. Porque o que acontece com um, automaticamente entrelaça com o outro. E que vai entrelaçar com o outro. E no final do dia, o que sobra? Sobra a sua essência, que são os aprendizados que você teve durante esse dia. E para você se desenvolver profissionalmente, é interessante que você se conheça. É interessante você saber quais são as suas fraquezas. Como você reage diante de uma situação de estresse? Como você reage diante de uma situação de euforia, de medo, de alegria? Você já ouviu dizer uma frase que fala assim: não tome decisões, não prometa nada quando estiver alegre e nem tão pouco quando estiver triste? Por que isso? Via de regra, quando a gente está eufórico demais, a gente não pensa nas consequências. Então, quando a gente se conhece, a gente sabe segurar um pouquinho. Da mesma forma, eu tenho uma frase que eu digo sempre para os meus pares, para as pessoas que trabalham comigo, que é: cabeça quente não é boa conselheira. E cabeça quente não é só quando você está nervoso. Porque quando você também está alegre, você também está fora dos seus sentidos. E aí, se você não se conhece, se você não sabe em que estágio emocional você está e por que você está, você pode se atropelar. Já pensou você discutindo com o teu chefe, num momento de muita ira, de muito nervoso, você vai lá e pede a conta? E aí 2 minutos depois você volta e tenta remediar a situação e não tem mais remédio? Ah, mas eu estava de cabeça quente. Quantos mal-entendidos acontecem porque a gente está de cabeça quente? Então, na nossa profissão, na nossa vida profissional, já que nós somos vários personagens, cada um deles interage de forma diferente com o outro, nós temos que aprender a lidar. Charles Darwin foi o primeiro a falar sobre inteligência emocional. Você sabe o que é inteligência emocional? Não? Você já ouviu falar nessa frase? Como eu disse anteriormente, Charles Darwin foi o primeiro a falar sobre inteligência emocional. Segundo ele, a inteligência emocional foi uma das coisas que nos ajudou à preservação da espécie e a nos adaptarmos. Depois dele, outros vieram falar sobre isso. Mas o mais famoso é Daniel Goleman, um psicólogo norte-americano que tem várias obras escritas, mas ganhou notoriedade mundial quando escreveu sobre inteligência emocional. E o que é inteligência emocional? É empatia e negociação. Ultimamente, infelizmente, algumas pessoas andam invertendo um pouco o significado disso. Porque inteligência emocional, né? Ou EI, né, que é em inglês, mas na verdade, porque a teoria veio do inglês, né, Emotional Intelligence, ou inteligência emocional, traduzindo para o nosso bom e velho português, é o fato de você saber se conhecer. É você entender o que está acontecendo com você, para que você possa tirar o melhor resultado das suas emoções. Mas como eu tiro o melhor resultado? Por exemplo, se eu sei que eu estou num momento de euforia ou que determinada situação me causa
uma certa tristeza ou um certo rancor, como eu posso dominar essas emoções em mim para que elas não afetem o meu dia a dia de forma negativa? Porque mesmo uma emoção positiva, né, um excesso de alegria, como eu disse lá atrás, ela pode causar uma situação meio conflitante, porque você pode prometer coisas que você não vai ser capaz de cumprir. E se você não é capaz de cumprir, vai te causar o quê? Um problema lá na frente. Então, quando a gente fala de inteligência emocional, a gente fala de equilíbrio, a gente fala de empatia. E o que é empatia? É saber entender a dor do outro. Não é aquela coisa da pessoa estar triste e você falar, eu te entendo, eu sei, é assim mesmo. Não, é você se colocar no nível dela. E você mostrar para ela que você está emocionalmente a par daquilo que ela está passando. Não necessariamente ficar chorando mágoas, mas é respeitar a dor do outro. E às vezes nós somos mais empáticos quando nos calamos. E isso nos ajuda no nosso desenvolvimento também. Porque isso é autoconhecimento. E isso ajuda a gente interpretar. O que a gente não pode fazer com a inteligência emocional é usar ela como barganha negativa. Existem algumas pessoas que, na verdade, elas fazem o quê? Elas fazem chantagem emocional. Então, você usar a inteligência emocional para o seu desenvolvimento, tá ok. Você fazer chantagem emocional para auferir valores, isso é antiético. E, consequentemente, vai gerar um prejuízo para você. Tá fazendo sentido para você isso tudo? Se fizer sentido, deixa um comentário. Fala para mim, quando foi a última vez que você se deixou levar pelas suas emoções? Não importa se foi uma emoção de alegria, se foi uma coisa de felicidade ou se foi uma emoção de tristeza, de raiva, um momento de ira. Escreve para mim, conta para mim como é que foi. Quais foram as consequências dessas ações? Comece a perceber que, vou fazer até uma comparação, mas via de regra, né? Dizem que quando a gente bebe a gente fica um pouquinho alegre, né? A gente fica, né? Você já percebeu que todo bêbado fica rico? É incrível quando uma pessoa está com um teor de álcool a mais no sangue, ou ela vira um amante de todos, ou ela vira a pessoa mais rica do mundo, porque ela tem tudo, ela pode tudo, ela empresta dinheiro para todo mundo. E existem algumas pessoas que utilizam dessa situação e depois, pobre da pessoa que ficou rica em alguns momentos, né? Ela vai ficar mais pobre ainda. E aí? Como é que foi? Então, aprenda a entender as suas inteligências. Aprenda a se conhecer. Então, autoconhecimento é o quê? Autocontrole. Então, como nós falamos, aprender a controlar as suas emoções. Isso é o fator principal. 2. Saber reagir às emoções que você está vivendo. Entender as suas reações. Faz parte do teu autoconhecimento e do teu autocontrole você saber reagir. Então, peraí, eu estou no meu momento de raiva, estou passando por um momento. Então, calma, deixa eu me calar, deixa eu me concentrar, deixa eu, baixar a minha bola um pouquinho e pensar. Qual a melhor ação a se tomar? Levantar, ir embora, sentar, me calar, escrever. Eu aconselho, quando você está num momento de ira, antes de você explodir, escreva. Escreva o que você está sentindo. Ponha tudo no papel. Depois você rasga, joga fora, não tem problema. Mas converse com você mesmo. Entenda o que você está passando. E isso é uma das maneiras que você vai aprender a ter autocontrole. Você vai aprender a entender um pouco mais as suas emoções. Quando a gente tem autocontrole, a gente começa a ser autorresponsável. Por que a gente é autorresponsável? Porque você começa a entender que todas as suas ações têm consequências. E quando você entende que isso pode trazer consequências, sejam elas quais forem, você vai ter um preço a pagar. E às vezes, uma decisão mal tomada, uma decisão mal feita, trazem consequências que você vai ter que lidar para o resto da vida. Igual aquele exemplo que eu dei lá atrás. Você está no momento de ira, discute com o teu chefe, vai lá e pede a conta. Você fica algum tempo desempregado, passa por alguns apertos. E quem foi o responsável? Ah, foi o meu chefe.
Por quê? Porque meu chefe era um insensível. Porque ele discutiu comigo. E porque ele. Tá? E eu te pergunto, e você? Então, você tem que se autorresponsabilizar. Para de terceirizar a culpa. Quando você tem autoconhecimento, você deixa de terceirizar a culpa. Você deixa de se vitimizar. Você deixa de olhar para o outro como responsável por aquilo que você mesmo causou. Então, se você quer desenvolver-se profissionalmente e pessoalmente e atuar no grande palco da vida com sinceridade, com tranquilidade, que tal você aprender um pouquinho sobre si? Faz uma lista daquilo que você acha que é bom em você e daquilo que você acha que não é tão bom em você. E escreva no momento em que você estava muito alegre e que você tomou uma decisão. Ou o momento que você estava muito triste e tomou uma decisão, ou até mesmo que você estava muito irado. Eu gostaria que você compartilhasse comigo. Vamos conversar a respeito. Pode ser até de um amigo que você conheça, não precisa ser de você mesmo. Sabe aquela história que o cara estava tão bêbado na balada, estava tão feliz, estava tão eufórico, que pediu a menina em casamento, fazia um mês que eles estavam juntos? Pois é, né? E ela acreditou. E aí? Como é que fica? Ele prometeu aquela viagem. E aí? Ou falou que ia fazer alguma coisa para alguém porque estava num momento de euforia. Ou brigou com uma pessoa querida porque estava num momento triste. Então, o autoconhecimento ajuda a gente a evitar uma série de coisas. E isso nos traz também a sensação de autorresponsabilidade. Parar de terceirizar a culpa. Porque é muito fácil dizer que a culpa é do outro, né? Então, quando você tem um autoconhecimento, você trabalha com autocontrole, você sabe reagir às suas emoções, você se autorresponsabiliza. E você para de se vitimizar e você começa a agir de cabeça mais fria. Para isso que serve o autocontrole, né? É saber a hora certa de puxar o freio. Tá bom? E para você que chegou até aqui, o meu muito obrigado pela sua audiência, meu muito obrigado pelo seu tempo. E eu vou deixar uma frase para a sua reflexão. As pessoas costumam dizer que a motivação não dura para sempre. Bem, nem o efeito do banho. Por isso recomenda-se diariamente. Canal Coaching Realize. Meu nome é Valnei Aparecido. Eu sou coach de carreira e negócios. E nos vemos no próximo vídeo.